Meus queridos, se vocês entenderem 1% do que eu vou falar aqui nesse vídeo sobre a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, isso é uma prova clara de que vocês não cometeram blasfêmia contra o Espírito Santo. Então fica até o final para não perder essa bênção, porque são informações fortes e que vocês podem ser libertos desse mal que persegue vocês. Tá bom? Então não perca, não saia desse vídeo por nada. Tá, meus queridos? Uma pessoa que blasfemou contra o Espírito Santo, uma vez que ela perde a sensibilidade para o arrependimento, ou a condição de ser convencida para arrependimento, essa pessoa, ela se arrepende de cometer outros tipos de pecado? Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, Sérgio Silva aqui com vocês. Sejam bem-vindos ao canal Revelações da Bíblia. Preciso que vocês fiquem até o final desse vídeo, deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal. Preciso que vocês fiquem até o final desse vídeo, porque se vocês entenderem 1% disso que eu vou falar para vocês aqui, com certeza vocês não cometeram blasfêmia contra o Espírito Santo. Então eu preciso que vocês fiquem até o final desse vídeo para não perder as informações que eu vou trazer. São informações bastante importantes, até mesmo para você tirar essa angústia do seu coração. Bom, meus queridos, sem mais delongas aqui, meus queridos, a principal evidência da blasfêmia contra o Espírito Santo consumada é a completa separação de Deus com o homem, do homem para com Deus, né? Então o homem que blasfema contra o Espírito Santo de forma ali realmente consumada, ele perde completamente qualquer tipo de sensibilidade de ouvir a voz de Deus, tá? Isso porque a presença do Espírito, a influência do Espírito sobre a vida dele, acaba sendo praticamente retirada completamente. Uma vez que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele convence o homem e leva o homem ao arrependimento, a pedir perdão a Deus, o Espírito se afasta, ele automaticamente deixa de ter essa sensibilidade, deixa de ser convencido que cometeu algo contra Deus, que cometeu algo contra o Espírito. E nesse momento, o homem passa a ser uma pessoa praticamente aí condenada, porém, a vida dele continua normalmente. Mas, irmãos, como assim? A pergunta que eu fiz no início foi uma pergunta que veio de um inscrito aqui do canal. Ele me perguntou o seguinte: pastor, uma pessoa que cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo, essa pessoa, uma vez que ela perde a sensibilidade para arrependimento, essa pessoa se arrepende de outros pecados que ela comete? Essa pessoa continua tendo sensibilidade para pedir perdão por outras pessoas? Ou ela fica completamente aí desprovida disso, a ponto de não ter mais nenhum tipo de amor pelo próximo, de empatia pelos outros? Essa foi a pergunta que me fizeram. Mas antes de responder essa pergunta, eu vou fazer aqui uma pequena analogia de como o Espírito Santo ele age na nossa vida, uma pequena alegoria que eu vou fazer. Vamos imaginar que o Espírito Santo ele seja um advogado e você está passando por uma situação em que você cometeu um pecado grave. Esse pecado é um pecado aí da condenação eterna por conta de não ter aceitado a Jesus como seu Salvador, ou até mesmo ter aceitado e cometeu um pecado. E esse pecado aí não foi a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos dizer que o Espírito Santo seja um advogado e ele seja o único advogado que você tenha na face da terra. E só ele pode interceder por meio de Cristo ali ao juiz, que é Deus. Então o que é que a pessoa faz? A pessoa está condenada, está ali se sentindo condenada, se sentindo ali culpada, se sentindo ela está numa condição de condenado, e de repentemente ela encontra um único advogado que pode ali interceder diante do Pai, junto à pessoa de Cristo, pela sua vida. E de repente essa pessoa acaba aí, de certa forma,
pecando contra esse advogado, vamos dizer assim, pecando contra o Espírito Santo, que é o advogado, o único que poderia ali levar ele ao arrependimento. Nesse momento, ele fica completamente aí desprovido de quem possa aí interceder por ele. É mais ou menos isso aí. O Espírito Santo, ele é uma espécie de advogado que, além de interceder por você, ele ainda transforma a sua intercessão para que ela chegue até Deus de forma agradável, como diz lá na palavra. O Espírito Santo intercede por nós e em algumas vezes, em algumas situações, ele filtra a nossa oração para que chegue a Deus de forma agradável. Então, o Espírito Santo de Deus, então no momento que o homem ele se arrepende, no momento que o homem ele sente que cometeu algo que desagradou a Deus, que ele sabe que aquilo ali foi um pecado que ele cometeu e que naquele pecado ele pode ali ter desagradado ao Senhor, está se sentindo mal por conta disso, isso já é o Espírito Santo levando o homem, convencendo o homem que aquilo que ele cometeu está trazendo consequências para a vida dele. E nesse momento o Espírito Santo ele vai convencer você do pecado que você cometeu e vai levar você a se arrepender. Na verdade, a sensação de arrependimento é o Espírito Santo que faz. Tanto é que lá no livro de Hebreus, versículo 6 em diante, no capítulo 6 em diante, vai dizer que aquele que blasfema contra o Espírito Santo, esse tal, ele fica impossibilitado de ser outra vez renovado para arrependimento. Então, ele fica impossibilitado de ser renovado para arrependimento. Se ele não se arrepende mais, então ele não tem mais ali a sensibilidade, né, de ouvir a voz de Deus, e com isso aí ele fica completamente desprovido da ação do Espírito Santo, uma vez que ele entristeceu o Espírito Santo na sua plenitude. Tá? Mas e aí, irmão? Uma pessoa que blasfemou contra o Espírito Santo, ela continua se arrependendo de outras práticas, de outros pecados? Sim, ela continua. A vida dela continua, vamos dizer, que praticamente normal. Ela vai continuar se arrependendo de erros cometidos contra alguém, erros cometidos no seu dia a dia, erros cometidos contra um ente querido, contra um amigo, uma falha. Ela vai continuar com a sua vida normalmente. O contexto de arrependimento que leva ela para a morte eterna está relacionado às coisas espirituais, está relacionado às coisas relevantes, está relacionado às coisas relacionadas ao Espírito Santo de Deus, a vida eterna. Então, ela continua tendo ali a sua vida normal, enquanto ali é o seu cotidiano, as suas paixões, os seus relacionamentos. Ele continua tendo ali a sua vida amorosa, tá? Com seus pais, seus filhos, com os seus relacionamentos aí conjugais. Ele continua normal, tá? Se ele brigar com alguém e ele achar que aquilo ali ele deve pedir perdão, ele vai pedir perdão, ele vai viver normalmente. Porém, a única coisa que ele vai ficar é completamente aí insensível às coisas relacionadas a Deus. Ele fica pior do que um ateu, vamos dizer assim. Porque o ateu, pelo menos, eles falam do que não conhecem. Tá? Eles não têm respostas ali para as coisas relacionadas a Deus, porque para eles não existem evidências. Porém, eles não desrespeitam, eles não têm ódio, eles não têm raiva, alguns até têm ali por motivo de ignorância, ali por também estar envolvido em outro tipo de situação. Tá? Então, a pessoa que comete a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela vive uma vida normal, porém, ela passa a ter simplesmente ali ela passa a ter ali uma revolta, ela passa a ter inimizade com Deus. Agora, meus queridos, essa é uma situação bastante complicada de acontecer, porque é difícil uma pessoa cometer blasfêmia contra o Espírito Santo, uma vez que eles entendem que o Espírito Santo é um ser que está na condição de ajudador, de consolador, de intercessor, daquele que molda o caráter, tá? De você, da pessoa, para se tornar mais semelhante
ali a Jesus Cristo, é difícil uma pessoa, mesmo ela abandonando a fé ou se afastando de Deus, cometer tal pecado, tá? Algumas vezes as pessoas até lançam algumas palavras, alguns pensamentos, isso relacionado a toque religioso, relacionado a alguma situação aí que foi feita ali de forma sem querer, ali, como eu digo, são pecados involuntários, né? Que a pessoa ali, às vezes, por já ter um medo desse pecado, por já ter um receio em cometer pecados nesse nível, acaba aí pensando coisas sem querer, pensamentos intrusivos, ação espiritual, setas enviadas pelo maligno, setas externas, que acaba fazendo com que a pessoa fique naquele ciclo ali de sempre achar que está cometendo o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, quando não está. Porque a maior evidência da blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição completa, é a separação completa do homem para com Deus, de Deus para com o homem, tá? Quebra de aliança completa. Não existe mais a sensibilidade. Então, uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo é de forma aí, vamos dizer, consumada, dificilmente essa pessoa ela vai ter desejo, ou também vai, vamos dizer assim, essa pessoa ela não acha, não acredita que cometeu algo contra Deus, porque na percepção dessa pessoa ela está tomando a decisão correta, tá? E aí nesse momento, nessa situação, a partir desse momento, ela passa a ser influenciada por espíritos malignos, fazendo com que essa pessoa venha a ter aí inimizade com Deus, o que nós chamamos de iniquidade, tá? A Apocalipse fala sobre aquelas pessoas que blasfemarão o nome do Senhor, mesmo diante de uma situação aí de dor. Lá no livro de Apocalipse vai dizer: o anjo derramou sua taça no sol, o sol se aqueceu, e os homens eram queimados pelo calor do sol. E mesmo assim blasfemavam contra o Deus do céu, que tinha poder sobre aquela praga, né? E continuavam blasfemando contra o Senhor, porque eles já tinham recebido a marca da besta, já tinham blasfemado contra o Espírito Santo, e com isso estavam completamente aí fora da salvação. Tanto é que o próprio Jesus ele vai dizer, naquele dia, o Senhor vai dizer: apartai de mim todo vós que pratiqueis a iniquidade. Iniquidade é inimizade com Deus. Tá, meus queridos? Agora, é uma situação muito difícil de acontecer. Coloca isso na mente de vocês. Vocês que estão achando que blasfemou, que cometeu o pecado de blasfêmia, coloca isso na mente de vocês, tá? O pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que requer uma série de fatores, uma série de situações sincronizadas, tá? Tem que seguir uma série ali de etapas. Não é apenas falar, pensar, concordar com alguma coisa relacionada ali a algo que foi dito contra Deus. Não é no meio de uma oração você falar uma palavra negativa. Não é no meio do louvor você falar uma palavra negativa. Não é você ali estar orando e vir palavras negativas, palavras nocivas contra o Espírito Santo de forma involuntária, com aqueles pensamentos que vêm intrusos, tá? Essa angústia que você está sentindo aí por achar que cometeu esse pecado imperdoável está mais relacionado a um medo de achar que cometeu do que o pecado realmente, propriamente consumado, tá? Então, no momento que você entende que a blasfêmia contra o Espírito Santo tem que existir uma série de fatores que leva a esse pecado ser consumado, você começa a entender que você não praticou isso. E nesse momento, pela fé, você passa a acreditar que você, por meio da oração, por meio da súplica, do louvor, da comunhão, do jejum, você pode sim receber ali o seu refrigério da sua alma. Foi assim que aconteceu comigo. Eu também tinha esses pensamentos. No passado eu passei por uma situação complicada. Mas o Senhor ele tirou da minha mente esse sentimento de você blasfemou contra o Espírito Santo, você viu isso. Eu falei que as pessoas que estavam ali sentindo a presença de Deus estavam todas cheias de demônios. Mas eu falei aquilo ali na minha ignorância. Eu não sabia que era o Espírito Santo, a função do Espírito Santo. Então eu falei aquilo na minha ignorância e fui pesquisar na palavra de Deus, e lá está escrito que Deus ele não leva em consideração o tempo da ignorância. Por quê? Eu não tinha recebido ainda o dom de Deus.
não tinha realmente recebido o dom de Deus. Tá, meus queridos? E também vocês que estão achando de cometer esse pecado, se vocês estão aqui no canal buscando conselho, buscando ajuda, tenho até inscritos aqui no canal que já fazem um papel bastante importante. Eles já me auxiliam aí. Quero já agradecer a esses cristãos, a esses irmãos em Cristo, esses servos do Senhor aí, por me ajudar, porque às vezes são tantas perguntas que eu não tenho como responder todas ao mesmo tempo. Tem perguntas aí que tem um mês aí que eu vim responder agora, 1 mês, 2 meses, vim responder agora porque o YouTube me notificou. Por isso mesmo que eu peço para vocês se inscrever, se puder, né, se inscrever no grupo de membros, aí fazer parte do grupo de membros, porque aí, meus queridos, você tem aí algumas preferências. O YouTube, ele vai mandar para mim a sua pergunta na íntegra ali e vai ficar estampado para mim ali, tá? E as outras perguntas eu busco responder aí quando eu tenho um tempo, mas assim que eu paro para analisar todas elas, vou respondendo. A maioria que eu posso responder, vou respondendo, tá bom? Então, meus queridos, é isso. Blasfêmia contra o Espírito Santo, o homem perde completamente ali a comunhão com Deus. Ele é desligado completamente da comunhão com Deus, tá? Isso aí é para quem comete a blasfêmia contra o Espírito Santo, realmente, que consuma realmente, tá bom? Que é muito difícil, é muito complicado, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela tem vamos dizer assim, um aspecto de iniquidade. Ela está ligada à relação de iniquidade para com Deus. Satanás é o único que está condenado. Então, se Satanás é o único ser que já está condenado, então significa que eu não posso dizer que eu cometi blasfêmia contra o Espírito Santo, sendo que Satanás é o único que já está condenado. E se o Espírito Santo ele te convence disso, se você crer nisso, é porque você não cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo. Uma pessoa que comete blasfêmia contra o Espírito Santo não pensa nessas coisas, não se liga mais nessas coisas, tá? Muito pelo contrário, né? Ela sente ódio, ela sente desrespeito, ela ri, ela zomba, mas eu digo de forma consumada, e não esses que zombam por aí por não conhecer a Deus. Essas pessoas não têm chance de arrependimento ainda. Não confunda aí a rejeição permanente por uma questão pessoal, de não acreditar em Deus, por achar que tem que ter evidências para isso, com a rejeição por blasfêmia contra o Espírito Santo. A rejeição por blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é irreversível. Agora, a rejeição por simplesmente eu não acredito em Deus, como os ateus fazem, essas pessoas ainda podem ter um encontro com Deus, porque elas estão aí na questão da ignorância. Mas aqueles que já viveram com Cristo, já tiveram um relacionamento com Ele e comete a blasfêmia contra o Espírito Santo consumada dentro de todos os critérios, passando por todos os critérios, que é muito difícil, eu acredito que é muito difícil isso acontecer, tá? Essas pessoas aí, elas infelizmente, elas passam a ter a condição ali do inimigo, elas passam a ser iníqua, praticar iniquidade contra Deus, inimizade com Deus, tá, meus queridos? Então, esse aqui foi mais um vídeo para vocês. Se vocês entenderam, parabéns para vocês, vocês não cometeram blasfêmia contra o Espírito Santo, eu fico muito feliz por isso. Vou continuar orando por vocês, pela vida de vocês, tá? Compartilha esse vídeo e deixa seu like, meus queridos, porque isso aí nos ajuda o YouTube divulgar para outras pessoas, tá? E você também acaba fazendo parte aqui desse trabalho que o Senhor colocou nas minhas mãos e terá o seu galardão também, porque você está divulgando, você está ajudando o canal a lançar a semente da salvação e tirar essas coisas que está perturbando a mente de muita gente. Tá, meus queridos? Então fica todo mundo na paz do Senhor. Até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Tá, meus queridos? Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. E a paz do Senhor para vocês.